Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública online da Sala Chico Xavier de Estudos Espíritas. Vou ler a página do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco, lição 142. As tuas necessidades reais não exorbitam a área das tuas posses. Cada criatura nasce e renasce dentro do esquema que lhe faculta as melhores possibilidades para ser feliz. A inconformação e a rebeldia, porém, normalmente armam o indivíduo com ambição e violência que geram estados desditosos, mesmo quando ele consegue acumular excessos e quinquilharias a que atribui valores relevantes, exagerados. Nunca faltariam os recursos para a sobrevivência humana, caso não houvesse nos corações o predomínio do egoísmo, da avareza e do desinteresse fraternal. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus e a Maria Santíssima, pedindo proteção para o nosso planeta, neste momento tão conturbado que estamos passando. Deus, nosso Pai, de amor e bondade, Jesus, nosso Mestre maior, Maria Santíssima, nossa querida Mãe, abençoa o nosso planeta neste momento difícil por qual estamos passando. Abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos que se encontram nos leitos de hospitais ou enfermos em seus lares. Nossos irmãos que andam perambulando pelas ruas sem ter um teto que abrigue a sua cabeça. Abençoa, Senhor, nossos irmãos desencarnados, todos aqueles que estão desencarnando neste momento, Senhor. Te peço, em particular, pelos nossos irmãos suicidas, que eles tenham, Senhor, consciência de que não estão mais neste planeta, que eles possam, Senhor, caminhar para a luz, para receberem o alívio merecido. Que nossos irmãos possam continuar progredindo na espiritualidade, que percebam, Senhor, que a vida não se acaba no suicídio, que ela continua após a morte do corpo físico. Que os nossos anjos guardiões, nossos mentores espirituais, todos os nossos irmãos que cuidam da Sala Chico Xavier, amparem os nossos irmãos que se encontram nas enfermarias de cada centro espírita, que todos sejam levados para as salas, que sejam cuidados pelos nossos irmãos benfeitores. Que assim, Senhor Deus, um dia possamos viver num planeta de paz e harmonia. Abençoe a todos nós, Senhor, e vamos dar início à nossa reunião de hoje. Que assim seja, com a sua bênção e dos nossos mentores. Amém. Então, meus irmãos, hoje quem vai falar para nós será o nosso irmão Yosemar, vai trazer do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, o item Parábola da Figueira Seca. E logo após a exposição do nosso irmão, a nossa irmã Débora fará a nossa prece de encerramento. Uma boa noite a todos. Olá, meus irmãos, que a paz do Divino Mestre esteja conosco. Agradecendo a Deus por essa oportunidade de nos encontrarmos para realizar esse trabalho. Agradecendo também o convite da Sala Chico Xavier de Estudos Espíritas para que possamos desenvolver esse tema
Hoje nós vamos falar sobre a parábola da figueira estéril, a importância da fé com obras. Essa parábola da figueira que secou, ela está no Evangelho de Marcos e de Mateus. E trata justamente da importância da fé com obras e das pessoas que possuem algum entendimento espiritual, mas que na realidade não estão produzindo bons frutos, são incapazes de desenvolver as suas atividades dentro e fora do movimento espírita, ou até mesmo de qualquer movimento, digamos assim, religioso. Eles não conseguem exemplificar aquilo que eles pregam, seja como um facilitador ou orador espírita, como queiram, seja como médium, e todos nós, num grau qualquer, somos médiums, seja no seu dia a dia, no seu local de trabalho, ou seja, tem um discurso, mas não vivencia e não coloca em prática e não exemplifica a conduta da moral do Cristo e as orientações dos bons espíritos. Muitos até entendem que essas orientações são para os outros e não para eles. E a parábola em Marcos diz justamente o seguinte: quando saiu de Betânia, ele teve fome e, vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Veja bem, ele se aproxima de uma figueira para ver se tem frutas, mas ele sabe que não é tempo de figos. Então ele não ia achar fruto nenhum, ele só ia encontrar realmente folhas. Jesus se aproveitava de todas as situações para poder exemplificar aos seus discípulos, trazer algum tipo de ensinamento. Então, diz assim: então Jesus disse à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se de que se dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, disse: Tende fé em Deus. Digo-vos, em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Bom, o primeiro detalhe que tem aqui é que Jesus não amaldiçoa, nem nunca amaldiçoou ninguém. Nós temos aqui mais, assim, a utilização na tradução de termos que tinham vários significados de acordo com o contexto. Até porque Jesus não ia amaldiçoar, por ser um espírito iluminadíssimo, e como ele poderia amaldiçoar uma figueira que não estava dando frutos numa época que não era para dar frutos. Mas ele aproveita a situação e chama a atenção dos seus discípulos em relação a ter fé. E que se nós tivermos fé firmemente, tudo que houver dito vai acontecer, assim como a questão da figueira, né, que secou, que Jesus disse que não haveria de dar frutos. Se nós tivermos fé, nós também poderemos proceder da mesma maneira, movendo os obstáculos e as montanhas, que são as dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia. E Jesus sabia que naquele momento ele poderia utilizar o exemplo da figueira para todo aquele que o seguia, que ouvia os seus ensinamentos, mas que não iam colocar ou que não colocavam em prática, semelhante à figueira que não deu frutos e que secou. Ele diz assim em Mateus: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, no caso de secar, mas também dizer a este monte: levanta-se e atira-se no mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão.
Bom, tudo aquilo que a gente pedir em oração, se nós tivermos fé, nós vamos receber, mas também de acordo com o nosso merecimento. Se nós merecermos aquilo que nós estamos pedindo, nós vamos conseguir. Mas existe uma grande diferença entre pedir e obter através do merecimento. Aqui Jesus está falando da fé e das maravilhas que nós podemos fazer através da utilização da fé em benefício do nosso semelhante. Mas na oração, que é o momento em que nós intimamente nos recolhemos para falar com Deus, nós temos que ter, primeiro, fé em Deus, segundo, fé em nós mesmos, na nossa capacidade de realização, na nossa resignação. Porque muitas das vezes nós pedimos algo que nós não merecemos. E muitas das vezes pedimos e obtemos não aquilo que nós esperávamos, mas os recursos necessários para realizar aquilo que nós almejamos. Porque nada vem, como dizia o ditado popular, né? Nada vem, nada cai do céu. Tudo é necessário um trabalho e um esforço para melhorar o nosso processo evolutivo e nós termos merecimento de realizar mais coisas em benefício do nosso semelhante. Ele diz o seguinte: em suas abordagens, Jesus utilizava o recurso das alegorias, que eram situações do dia a dia, histórias que aconteciam, contemporâneas, né, à sua época, para que ele pudesse trazer um ensinamento moral e os alertas também em relação à vida futura. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, coloca que a figueira é um símbolo, né, daqueles que apenas aparentam propensão ao bem, mas que na realidade nada de bom produzem. É um símbolo de todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Se nós colocarmos nesse exemplo a mediunidade, nós vamos observar que existem várias pessoas que têm o dom da mediunidade, mas que só têm a capa moral e que só têm a capa do bem. Eles têm essa propensão a fazer o bem, mas acabam não fazendo. E muitas das vezes utilizam a mediunidade de uma forma equivocada, esperando recompensas não só materiais, mas como também elogios, né, aplausos, fazem as coisas para que todos possam ver. E a mediunidade é um dom inerente que todos nós trazemos e que é para ser utilizada como uma mola, junto com os conhecimentos que a doutrina espírita nos dá, para nos impulsionar no nosso progresso. A mediunidade não é um castigo, a mediunidade não é um peso, a mediunidade é uma oportunidade de trabalho sincera no caminho do bem. Agora, existem médiuns e médiuns. Se todo aquele que, num grau qualquer, sente a presença dos espíritos é por esse fato médium, existem vários médiuns, né? Todos nós, de uma certa forma, podemos dizer que somos. Mediunidade ostensiva é uma outra situação. Mas o que nós queremos colocar, que Kardec coloca, perdão, é que tem aqueles que só têm a propensão para fazer o bem e não fazem o bem. Todos aqueles que têm meios de ser úteis e não são. Quantas vezes, dentro do movimento espírita, nós ouvimos, apesar dos convites que são feitos para que se realize uma prece, eu não sei fazer, mas a prece é uma coisa que vem do coração. Olha só, o senhor é médium, o senhor poderia assistir às reuniões públicas, depois passar para as reuniões de estudos mais profundos, e quem sabe, né, no futuro, o senhor passar a frequentar a reunião de educação da mediunidade. Mas aí a pessoa acaba dizendo, não posso, eu não tenho tempo, é porque eu tenho que estudar, é porque eu casei agora, o horário de trabalho não permite, é porque eu tenho filhos, agora eu tenho uma idade muito avançada, tenho dificuldade de locomover, e muitas das vezes nós perdemos a oportunidade dessa encarnação para fazer o bem através do movimento espírita. Não estamos dizendo aqui que o bem só pode ser feito dentro da casa espírita. Não, não é isso. Mas a doutrina espírita, como qualquer outra doutrina ou religião bem praticada, ela nos religa a Deus e nos sintoniza aos espíritos superiores para que possamos realizar as nossas atividades no bem. E ele coloca que, a mais das vezes, falta a verdadeira fé produtiva,
que abala as fibras do coração e transporta as montanhas. Ou seja, aquela fé que faz você sentir no fundo lá do seu coração, que faz seu espírito vibrar e que você fica feliz por poder fazer o bem. Nas situações mais difíceis, nas situações mais tristes, você vê uma oportunidade de auxílio no bem, de auxiliar o seu próximo numa caminhada e de minimizar o sofrimento. E isso quer dizer, então, que todos os sistemas, todas as religiões, todas as doutrinas, que nenhum bem houverem produzido, né, para a humanidade, vão ser reduzidos a nada e vão cair por terra. Então, todos esses que nós vemos aí, que são verdadeiros vendilhões do tempo, que tentam vender benefícios para as pessoas, dizendo que se você der isso, que se você der aquilo, que Deus vai te recompensar, o destino deles é o mesmo da figueira que secou. E nas nossas pesquisas, nós achamos uma passagem, né, de Caibar Schultz, do livro Parábolas e Ensino de Jesus, muito interessante. Destaca, né, que existe até uma aparente contradição de tempo entre os relatos do Evangelho, né, de Marcos e Mateus, e ainda a relação dessa passagem com a parábola do Evangelho de Lucas, que está no capítulo 13, versículos 6 e 9. Porque não haveria motivo, né, para fazer a figueira secar de imediato. Por que Jesus faria isso? E aí, dessa aparente contradição, Schutel comenta que os antigos, quando comentavam, quando falavam entre si, quando se exprimiam sobre a duração de um tempo, de um fato, não eram tão explícitos como nós. Ou seja, foi ontem, antes de ontem, durou tantas horas, durou tantos meses. Não. Por exemplo, para aquela expressão que ele fala, no mesmo instante a figueira secou, essa expressão no mesmo instante, aplicado ao tempo em que a figueira secou, poderia ser o período de 5 horas, que cabia perfeitamente. E aí a gente retorna a falar em relação à questão da tradução, de usar um determinado termo daquela época e trazer para os dias de hoje, tem que haver uma coerência. Por exemplo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Todos os ricos estariam condenados, porque camelo, o animal, não passa no fundo de uma agulha. Mas o que aconteceu? A palavra camelo ou cabo, que era feito do pelo do camelo, passava no fundo da agulha. A mesma coisa aqui. Essa expressão no mesmo instante pode ser aplicada para um período de 5 horas ou até mesmo para o dia seguinte. Então dá para a gente se compreendermos assim, né, esse modo bem enfático que foi pronunciado, porque uma árvore, mesmo que cortada pela raiz, não secaria nesse espaço de tempo. Tá? Se você corta uma árvore, ela não vai secar no mesmo instante. E Jesus não ia usar a sua energia para secar uma figueira, só para exemplificar para os seus discípulos. Ele deve ter falado, passou um período, quando eles retornaram, em uma manhã seguinte, não na manhã seguinte, quando eles passaram de novo, a figueira estava seca. E, por outra possível contradição, Schultz levanta uma hipótese, né, para ter testemunho, quando Marcos diz a árvore não tinha senão folhas, porque não era tempo de quê? De figos. Se não era tempo de figo, ela não podia dar figo, e nem Jesus iria, de alguma forma, condená-la. Jesus também não condenava ninguém. No Evangelho de Lucas, nós temos o seguinte: então, contou essa parábola. Vê só. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Como é que a parábola é um pouco diferenciada, mas mais esclarecedora. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem ao seu senhor. Senhor, deixa por mais 1 ano e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte. Então, apoiado nessa passagem, né, de Lucas, Caibar Schultz infere que não seria a primeira vez que Jesus e seus discípulos viam aquela figueira e que por 3 anos consecutivos eles a observaram sem dar nenhum tipo de fruto. Mesmo depois dela tendo sido adubada, ela continuou estéril. Então, nesse contexto, Jesus aproveitou para demonstrar aos seus seguidores
o poder de que achava revestido, do alto saber também que ele tinha e que ele orientava. Agora, presta bem atenção. O dono da vinha, ele queria retirar a figueira, porque já havia 3 anos que ele ia procurar figo na figueira e não encontrava. Então ele ia cortar, por quê? A figueira ia utilizar a terra. Ele tinha uma terra que ele podia usar com outro tipo de árvore, com outro tipo de planta, que desse outro tipo de fruto. Ou até mesmo com outra figueira. E aí, o trabalhador da vinha vira para ele e diz: Senhor, deixa por mais um ano, que eu cavarei o seu redor e dela adubarei. Se não der fruto ano que vem, muito bem. Se não, corte. Ou seja, a espiritualidade está sempre ao nosso redor, nos inspirando bons pensamentos, para que tenhamos força, coragem, fé e para que possamos trabalhar na doutrina espírita dentro do movimento espírita. Cada um dentro da sua capacidade, cada um dentro da sua possibilidade. A espiritualidade não pede que nós venhamos a dar um passo mais largo do que a nossa capacidade. Ela não pede para que você assuma um departamento no seu, né? Porque não tinha ninguém para assumir, ou porque alguém te convidou, se isso não é da sua alçada, se isso não é da sua capacidade. A doutrina espírita, o movimento espírita também não vai exigir que você faça palestras, que você faça estudos, que se isso não é da sua alçada, não é da sua capacidade, ou que você venha a dar paz. Mas os convites são feitos para que possamos trabalhar. Então, esses convites vêm da espiritualidade em forma de pensamento, de intuição, de inspiração, de orientação, como um adubo para nos fortalecer. E o mais importante é a nossa reforma íntima, é a nossa transformação íntima, é vivenciar a doutrina dos espíritos, é exemplificar a doutrina dos espíritos. É isso que nós temos que fazer. E Schutzel considerou que aquela figueira deveria pertencer às árvores que dão fruto o ano inteiro, porquanto a parábola fala do cultivo e adubos aplicados à figueira. E pela região da passagem ela encontrava-se em terreno mais fértil para as plantações. Logo, a figueira aparentemente estaria bem situada. Então, por que ela não dava fruto se adubos e cuidados não lhe faltaram? Porque só viam tronco, galhos e folhas. Independente de todas as explicações que a gente possa ter, Jesus, em seu ensino, escolhe uma árvore a fim de melhor gravar no íntimo de cada um de nós, também dos seus discípulos, a lição que ele queria transmitir. E assim também para todas as gerações vindouras que venham a estudar o Evangelho. O mestre faz uma comparação, uma analogia com a figueira seca e deixa bem claro que a lei de Deus atinge a todos, que todos nós somos adubados. E sendo uma lei eterna e irrevogável, tanto tem ação sobre as árvores, sobre os animais, como sobre as criaturas humanas. E todos nós recebemos esse adubo da espiritualidade através de vibrações positivas. Essa mesma lei que rege a figueira com a produção dos frutos é a mesma que rege os homens na produção das boas obras. Que sejamos trabalhadores do bem, que possamos produzir as boas obras. Uma árvore boa produz bons frutos. Uma árvore má não dá fruto nenhum. E uma árvore sem frutos é uma árvore inútil, que precisa ser substituída. É aquela que não trabalha. Nós encerramos o nosso encontro de hoje por aqui. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos oriente, agradecendo a Deus por essa oportunidade e como nos chama a atenção carinhosamente o nosso querido Kardec, aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Um abraço fraterno para todos, que Jesus nos ampare, proteja e oriente. Boa noite, irmãos. Vamos fazer nossa prece de encerramento da noite de hoje, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, embora virtualmente, mas reunidos em mente, em coração e pensamentos. Que a espiritualidade amiga nos proteja, nos guarde, nos livre de nós mesmos, porque nós que realizamos esses procedimentos incorretos, eles estão sempre ao nosso redor, tentando nos auxiliar, mas o nosso livre-arbítrio, nós que decidimos. Então, que possamos ter mais sintonia com o bem, com o alto, que Deus auxilie a
todos nós, guarde nossos irmãos que estão nas ruas, não deveriam, mas estão pelas ruas festejando, que Jesus, a espiritualidade amiga, os guarde todos nós, encarnados e desencarnados. Cuide, proteja, harmonize nossos lares, nossos pensamentos, os hospitais, os orfanatos, os asilos, nossos irmãos moradores de rua, que sejam protegidos e guardados. E que essa vacina, Senhor, auxilie, ampare a todos nós e que tenhamos aprendido algo com essa lição, Senhor. Graças a Deus. E também peço, auxilie, guarde, dê muita força à nossa sala Chico Xavier de Estudos Espíritas, nossos irmãozinhos internados em tratamentos lá, e em todas as casas, todas as instituições espíritas, evangélicas, católicas, que recebam todas muita luz, muita paz. Peço para dar por encerrado mais o trabalho da noite de hoje, graças a Deus, que assim seja, graças a Deus.